Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa noite, meus irmãos, nossos corações estejam em paz, para que possamos ouvir a palavra de Deus, para que possamos meditar nesta palavra e, por fim, aplicá-la às nossas vidas. Peço que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor. Assim, ele me informou que na primeira semana desse mês que entra, ele estará, se Deus permitir, regressando aqui à sua casa e às suas atividades. Amém? Então, peço que os irmãos levem em consideração, estejam orando pelo nosso pastor, para que ele retorne em paz. Queridos irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e o verso 16 e alguns versículos, E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então, meus irmãos, quando meditamos essa palavra, eu separei aqui o título para esta mensagem, a pergunta desse jovem: o que ainda me falta, ou o que ainda te falta? Então, meus irmãos, esta é a pergunta que vamos meditar na palavra de Deus. O que ainda me falta? O que ainda falta aos irmãos? O que ainda faltava àquele jovem? Queridos irmãos, essa é um registro bíblico em que tiramos aqui ensinos extraordinários. Aqui, através dessa leitura, o nosso coração deve estar apto a receber a instrução
do Senhor Jesus e também uma advertência séria para a igreja do Senhor também. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que no percurso que Jesus fazia, encontrou-se no meio daquela multidão, daquela comitiva, um jovem que apresentou-se diante do Senhor Jesus, introduz essa pergunta, ou introduz esse diálogo: bom mestre, o que eu posso, o que eu farei, qual o bem que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Então, meus irmãos, Jesus inicia um diálogo com ele, e Jesus ele vai corrigindo esse jovem à medida que Jesus responde. Primeiro, Jesus não vai responder a sua pergunta, mas ele vai corrigir o jovem sobre o que o jovem tinha como bom. Bom para o jovem era aquela pessoa que possuía intimidade com a lei. O jovem talvez tinha na sua cabeça que ser bom era se enquadrar dentro de alguns parâmetros, e Jesus corrige ele: olha, nenhum homem, por mais delicado, por mais perfeito que seja aos olhos, não é bom. Bom somente é Deus. Primeiro ponto, Jesus começa corrigindo e exortando aquele jovem para ele não se gabar nele mesmo. E quando Jesus responde a pergunta dele, Jesus diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, meus irmãos, esse jovem, ele é corrigido por Jesus na seguinte questão: o jovem perguntou: o que eu posso fazer de bem, o que eu posso fazer na minha vida, para que depois eu receba a salvação como um salário, como uma recompensa pelas coisas que eu fiz de bom. E Jesus disse: não, Senhor, não, Senhor. O que você precisa é entrar no reino, não consegui-lo com seus méritos. Se a gente analisar essa detalhe, essa particularidade desses dois versículos, nós vamos perceber a correção de Jesus. Porque a salvação não vem de nenhum ato milagroso meu, não vem de nenhum ato feito extraordinário. A salvação não se adquire desta maneira. Talvez o jovem confundiu a salvação com uma herança. Eu consigo uma herança porque sou filho de alguém, meu pai e minha mãe morreu, eu consigo uma herança. Mas no céu, os valores do céu não é assim. Para você conseguir o reino de Deus, entrar no céu, Jesus disse a Nicodemos que tem que fazer o que, meus irmãos? Nascer de novo. Só um novo nascimento faz com que nós consigamos entrar no céu. O jovem rico, baseado no seu entendimento, baseado na cultura do seu tempo, na interpretação da lei do seu tempo, ele se argumentava e se apoiava na lei. Quando Jesus inicia o diálogo com ele, Jesus disse: tu sabes os mandamentos? E Jesus vai dizendo os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, enfim, Jesus dá todo o sermão da lei para ele. E disse quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando passamos, meus irmãos, a analisar esse discurso, e o jovem vai dizer para Jesus, tudo, no versículo 20, tudo, ele disse que o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Então, o que o jovem diz ou passa para Jesus? Primeiro, ele joga o seu currículo. Olha, se a salvação, o requisito é guardar a lei, desde a minha tenra mocidade, eu lido com os ensinos da lei.
uma particularidade que corta particularmente o meu coração. Ele era um jovem que estava com a intenção correta, moralmente correta, era religioso, não era alguém descrente, era alguém que conhecia as promessas, era alguém que lidava com a palavra de Deus. Então, portanto, eu posso admirar que ele era uma pessoa religiosa também. Ele era uma pessoa influente, porque conhecia as Escrituras. Era uma pessoa educada, quando chega perto de Jesus, dá a atenção devida a Jesus. Tinha uma facilidade para seguir Jesus. À frente de muitas pessoas, ele tinha muitas posses, muito dinheiro, que podia abençoar o ministério de Jesus. Esse jovem também, no seu currículo, ele poderia ser admirado por todas as classes do seu tempo. Ele era rico, honesto, religioso, influente, educado. Mas apesar de tudo isso, lhe faltava uma coisa. Uma coisa lhe faltava. E Jesus, ele não passou panos quentes naquele jovem. Apesar desse jovem apresentar o currículo, Jesus teve paciência, teve amor, levou o jovem para as Escrituras. Talvez os rabinos, talvez os mestres do seu tempo, lhe ofertaram todas as Escrituras sagradas, mas não tiraram o que era primordial para aquele jovem. Ele era apenas um religioso sem entendimento do que ele lia. E Jesus mostra o equívoco desse jovem quando Jesus chega no final do versículo aqui: se tu queres ser perfeito. E diz no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue. O que Jesus, irmãos, o texto ele é muito suave quando você lê, mas a implicação de quando a gente medita nesse texto é tão profunda. Jesus agora está perdendo o dedo dentro da ferida dele. Você disse os mandamentos, e lá no mandamento que você segue desde a sua mocidade é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está apto a obedecer a isso? O que está no coração do jovem era: eu posso seguir a Deus em todos os segmentos da minha vida. Eu posso estar disposto a ceder tudo para cumprir a lei, mas não posso tirar a riqueza do meu coração. Aí existia então, meus irmãos, uma dualidade. Ele amava Deus, tentava guardar a lei de Deus, mas não estava disposto a tirar o empecilho da sua vida, que era a riqueza. Então, quando Jesus disse: vá, venda tudo, depois que você pegar o dinheiro de tudo que você tem, você vá ter aos pobres, depois você venha, siga-me. Jesus estava dando a receita do remédio. Teu problema é a avareza. O teu problema não está fora. O teu problema não está no que os outros julgam. Você tem um currículo perfeito. Você é religioso, você é bonito, você se veste bem, você conhece da lei, você acompanha os cultos, você é moralmente íntegro, mas aí dentro, onde ninguém vê, eu estou vendo e eu estou dizendo para você: o remédio é você desapegar, é você tirar de dentro do seu coração aquilo que é o empecilho daquele homem. Eu quero fazer uma ressalva aos irmãos: Jesus não condenou a riqueza. Jesus não condena o homem que adquire riquezas. Tanto é que vai existir homens que foram ricos e abençoaram o ministério de Jesus. Mas naquele jovem em específico, o mal daquele jovem era o apego que ele tinha pelas riquezas. E o jovem talvez ele ponderou: eu vou vender, eu vou ficar pobre,
vou dar aos pobres e depois vou viver uma vida de confiança para o futuro, andar atrás desse homem passando fome, sede. Não, isso não dá para mim. Então a Bíblia diz que esse homem, quando ele pondera os dois valores, e Jesus diz: olha, o tesouro que você vai perder aqui na terra, você vai ganhar ele no céu. Será guardado para você um tesouro no céu. Olha aqui no versículo 23. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, aliás, vos digo que é difícil o rico entrar no reino dos céus, justamente, meus irmãos, por isso que ele fica pegado na riqueza. Mas no versículo 21, o versículo 20 diz que o jovem: tenho tudo guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? No verso 21 Jesus diz: e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Você vê que Jesus prometeu primeiro restituir a riqueza dele no âmbito celestial, depois disso, quando você tiver sua riqueza já guardada, você vem e siga. E a riqueza era instantânea. O rico fez o quê? Eu não vou trocar minha riqueza material, palpável, por uma riqueza que talvez só exista na cabeça desse homem, no céu. Então o que esse jovem mostra com isso? Que ele queria cumprir a vontade de Deus parcialmente. Ele era crente, mas não queria abrir mão de algo que lhe impedia para entrar na salvação. Por isso que ele aborda Jesus e disse: como eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso mostrar para Deus através dos meus méritos, para que eu possa ser salvo, Jesus, quando corrigir ele. Então, meus irmãos, esse rico, ele achava ou acreditava que cumprindo a lei de Moisés, e tentando cumprir a lei de Moisés, isso tornava ele um homem apto ao céu. E Jesus mostrou para ele, através das Escrituras Sagradas, que não adianta um homem guardar parte da Bíblia, não adianta um homem selecionar alguns trechos da Bíblia para cumprir. Quando ele chega no amar ao próximo, o rico foi reprovado. Assim sendo, meus irmãos, o que nós podemos dizer? Não adianta, meus irmãos, como muitas pessoas fazem, frequentarem igrejas, conhecer a Bíblia, ter boa aparência espiritual. Aquele irmão parece ser um homem de Deus. Aquele homem todo domingo está na igreja, está na escola dominical. Eu converso com aquele homem, ele tem as Escrituras. Mas se existir nesse cidadão ou nessa cidadã alguma coisa que seja reprovado diante de Deus, tudo que ele fez também está reprovado. Então existem esses tipos de pessoas que estão hoje nas igrejas. É religiosa como aquele jovem, conhece as Escrituras como aquele jovem, tem boa aparência, boa pinta como aquele jovem, mas só que falta ainda alguma coisa a tirar do coração. Então, meus irmãos, somos convidados a meditar na nossa vida o que ainda está faltando ou o que ainda nos impede de entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, aquele rico, aquele jovem, a sua causa principal era o apego às suas riquezas. Não a riqueza em si, mas o apego que aquele jovem tinha. Quando foi ofertado o reino de Deus, ele preferiu as suas riquezas materiais. Eu posso ver na vida desse jovem, meus irmãos, que ele era um homem certo com a pergunta errada. Olha o que o jovem diz em Mateus 19, verso 16: que farei de bom para alcançar a vida eterna?
argumentado com o homem religioso com uma pergunta errada: o que farei de bom? Então, meus irmãos, a mentalidade desse jovem, ela estava alterada. A mentalidade desse jovem estava distorcida quanto ao ingresso no reino de Deus. Ele acreditava que a salvação poderia ser conquistada pelo desempenho, como os mestres rabinos do primeiro século faziam, não é? Mas a fórmula que esse jovem usou para mostrar a Jesus, a gente pode definir em 3 coisas. Primeiro, o que ele fazia. Segundo, o mérito que ele exigia daquilo que ele fazia. Ou talvez a salvação na ótica daquele jovem fosse um ato extraordinário. Essa é a pergunta, meus irmãos, que a gente pode fazer ou quando nós vamos interpretar a lei. Outra passagem em Lucas 10, 25, outra pessoa perguntou a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar? A salvação é uma herança? Será que eu, sendo crente, meu filho automaticamente está salvo? Será que a irmã Damiana criou o filho dela por causa da Damiana está salvo? Não, meus irmãos. Então, existia esse equívoco quando observamos a cultura judaica, se cria nisso. E Jesus sempre repreende essas pessoas, porque o Evangelho não é concessão. O Evangelho é um encontro da irmandade ética e direito do céu. Eu não conquisto porque eu prego bem, eu não conquisto porque eu evangelizo bem, eu não conquisto porque eu construí uma igreja, eu não conquisto o céu porque eu animo a multidão. Não! O que o texto está dizendo é que a gente entra nesse reino não pelas nossas forças, não pelo que eu faço de extraordinário, mas o que eu faço, meus irmãos, entrar nesse reino é quando eu entendo que essa salvação, ou que essa herança, ou que esse direito vem de alguém extraordinário, que me concede esse direito porque ele conseguiu na cruz do Calvário. Quando ele derrama a sua vida por mim, quando ele consegue vencer os desafios de obedecer a Deus na integridade e resgatar a mim que estava perdido. E ele, olhando para a minha vida, vê que eu não tinha nada o que oferecer, e mesmo assim ele sobe naquela cruz do Calvário. Eu entendo então, meus irmãos, que a minha salvação não provém do meu mérito ou das minhas obras. A salvação, ela é um mérito conseguido na cruz do Calvário. Se eu for analisar, meus irmãos, a contradição da pergunta desse jovem, ninguém faz nada para receber essa herança. A herança é recebida, não pelo que eu faço, não pelo que eu desempenho, mas a salvação é adquirida através de um relacionamento entre eu e Deus. É uma parceria entre o fraco e o Deus que é forte, o humano e o divino. Quando eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, Deus concede poder para que eu me torne filho e filha de Deus. Então, mesmo meus irmãos, analisamos isso, temos essa contradição na visão desse jovem. Nós não trabalhamos para ser filhos de Deus. Nós não damos o nosso melhor porque nós vamos receber o céu como herança. Não. A gente ou nós nascemos na família de Deus quando nós abraçamos o sacrifício vicário do Senhor Jesus.
Da mesma forma, a vida eterna não é um salário, não é um pagamento. Então, o que será então a vida eterna, meus irmãos? Como responder àquele rico que eu farei para entrar na vida eterna? Ou o que me falta ainda para eu entrar na vida eterna? Então podemos dizer, meus irmãos, com base nas Escrituras Sagradas, a resposta para aquele jovem também encontramos em Efésios capítulo 2 e o verso 8. Aí entendemos a dimensão do nosso Deus, do seu amor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é muito simples, os homens entenderem qual é a regra para eles serem salvos, Não é eu andar, subir um morro de joelhos, não é carregar uma cruz pesada de um estado para o outro, não é eu me torturar, me sacrificar, me cortar, me punir. Não! A salvação não vem das minhas obras, ela é uma concessão de Deus, de graça. Mas os homens são arrogantes, os homens não querem o que é de graça. Se tem a ideia de que o que é de graça não presta. Os homens, na sua arrogância, querem pagar pelo céu. E a Bíblia vem dizendo porque pela graça, a graça que tem, meus irmãos, a graça de Deus. A salvação, ela é de graça para nós. A salvação chegou de graça para nós. Mas se eu perguntar aos irmãos, vão ter que concordar comigo, alguém pagou um preço muito caro para que eu e você pudéssemos ter esse direito de dizer que somos salvos pela graça. Quando analisamos a nossa salvação, meus irmãos, e essa graça, esse amor desprendido para nós não podemos ignorar João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou, porque Deus ele resolveu interferir na minha condenação, porque Deus olhou e viu que eu não prestava, não tinha condições mais de me aproximar dele. Aí Deus dá o seu melhor. Deus envia Jesus, e a Bíblia diz porque Deus amou o mundo e deu. Ele não emprestou, ele não alugou, ele dá ao homem o seu filho, com a regra que se o homem crer, o homem não seria condenado de hipótese alguma. Mas Isaías diz que esse Jesus que foi dado por nós agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus deixar ele enfermar, ele seria triturado, ele seria amargurado, choraria lágrimas de sangue para que eu e você estivéssemos hoje aqui sorrindo. Quando analisamos, meus irmãos, os méritos da salvação, Jesus vai dizer para aquele jovem: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Irmão jovem, se eu quer entrar na vida eterna, a fórmula é: guarde os mandamentos. Solto, quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Irmão Roberto, se eu quer entrar na vida eterna no céu, guarde os mandamentos. E Jesus resumiu de todos aqueles mandamentos somente 2: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. E qual é o outro, irmão? Amar ao próximo como a ti mesmo.
Então nós vemos, meus irmãos, que esses dois mandamentos têm sido um empecilho para a igreja, não somente para a igreja deste tempo, mas para a igreja que já passaram antes de nós, porque entenderam que amar seria simplesmente a Deus e não amar o seu próximo. Mas Jesus correlaciona: você ama a Deus, mas também você ama seu irmão. Você mostra que ama a Deus quando você espalha esse amor de Deus para os seus irmãos. Você ama seus irmãos não porque você é bom, porque Deus nos amou primeiro. Então, nesse sentido, ninguém é bom, somente Deus é bom. E quando começamos, meus irmãos, a ver esse diálogo, a primeira coisa que Jesus faz é expor o que está no coração daquele jovem. E Jesus começa falando sobre a lei, porque a lei, meus irmãos, que aquele jovem se espelhava para achar que tinha direito, ou que ele queria uma aval de vá, continue fazendo tudo que você está fazendo e você já consegue a salvação por causa disso. Mas a lei, na perspectiva daquele jovem, ou na análise daquele jovem, estava errada, porque o propósito da lei não era esse. Vejamos, porém, meus irmãos, em Romanos, capítulo 3 e o versículo 19, qual é o âmbito certo de analisarmos a lei. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Eu não sei se essa minha tradução está sendo igual a da Abraão, está tendo uma pequena divergência, mas é isso, a lei serve para que todos que vivem debaixo dela, que todo mundo seja culpado, ou seja, ninguém é inocente perante a lei, porque a lei mostra ou mostrava o pecado e mostrava a necessidade de um Salvador, não é? Se analisamos aqui também Romanos capítulo 3 e o versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E o jovem queria fazer isso. O jovem chegou pensando em que isso seria suficiente, mas a Bíblia, ela contradiz, em razão pela lei veio o plano do conhecimento do pecado. Então, quando Deus revela a lei do Antigo Testamento ao homem, a lei era perfeita e boa, mas a lei apontava o dedo para Josemar: você não está cumprindo a lei, porque a gente não consegue cumprir toda a lei. Então, se a gente não consegue cumprir a lei que Deus deu, a lei se tornou doente, não porque ela tinha defeito, mas porque nós éramos doentes e não iríamos cumprir a lei. E ela servia como um juiz. Ela dizia: Valquíria, você está condenada porque você não guarda isso esses princípios que está estabelecido na lei para você seguir. A Bíblia diz: não matarás, não matar, não adulterarás, não adulterar. E depois no Novo Testamento Jesus me explicando que viria a ser esse adultério também. Então a lei tinha esse propósito. Mas o jovem, se nós analisarmos aqui em Mateus 19, 20, Mateus 19, 20, o jovem diz: tudo isso eu tenho observado. Observado o quê? Os mandamentos que Jesus disse. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo: eu sou o homem certo. Olha, Jesus, isso que você falou eu faço. Mas tem um grande perigo, que não somente essa história revelou para o seu tempo, mas também para o nosso tempo. Existe uma religião
religiosidade externa. Existe nas pessoas uma religiosidade externa. Isso não quer dizer que o seu coração seja transformado. Porque iremos cruzar, meus irmãos, com gente bem vestida, viu, Abraão? Com a Bíblia debaixo do braço, com muitos cursos, pessoas eloquentes, pessoas inteligentes, mas o coração dele, onde eu e você não vê, não está transformado, não está regenerado. E Jesus, quando ele aborda a gente, quando Jesus lida com a gente, ele olha para dentro da gente. Quando você entra por essas portas aqui, ele não vê somente sua roupa boa, seu sapato bonito, seu cabelo arrumado. Ele entra primeiro onde ninguém pode entrar, onde? No coração humano. É terra que somente Deus entra. Na Lua é muito distante, mas os astronautas foram lá. No coração humano, somente Jesus entra. E Jesus olhou aquele jovem, não para o seu currículo, não para o seu conhecimento. Jesus foi dentro do coração dele. Ver onde as pessoas não podem ver. Muitas vezes Jesus olha para nós e encontra dentro do nosso coração orgulho, vaidade, ganância, egos, aquele pecadinho de estimação está guardado lá no cantinho da prateleira. Mas eu sou religioso, mas eu prego a palavra de Deus, mas eu sou o presidente do corpo diaconal, eu sou professor das crianças, mas eu me deparo com Jesus e ele diz: Roberto, te falta uma coisa. E essa coisa cada um de nós deve analisar na nossa vida. O que é? O que é? Eu não sei o que os irmãos podem guardar no seu coração que vai ser pedra de tropeço no dia que você encarar o Senhor Jesus de perto, cara a cara. Aí ele vai revelar os segredos dos corações dos homens. Então, quando eu lido com essa palavra, eu tenho dificuldade, meus irmãos, de tirar para mim lições que vão além desta vida para a eternidade. O Senhor Jesus não vê o que o homem vê. O Senhor Jesus, ele não se engana como eu e você se engana quando lidamos com pessoas. Analisemos, meus irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, aquele jovem poderia facilmente passar batido na perspectiva dos seus companheiros, mas perante o Senhor Jesus, não. Ele poderia ser destaque para aquela sociedade, para o grupo religioso que ele seguia, mas para Jesus, não. A religiosidade podia impressionar os doutores da lei, a sua família, a sua sinagoga, mas para Jesus, não. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Marcos capítulo 10, verso 21. Uma coisa te falta. Imaginemos, meus irmãos, ouvir isso de Jesus. Imagina Jesus chegar para um de nós e dizer: olha, eu conheço teu esforço, eu conheço teu trabalho, eu conheço tua dedicação, eu conheço tua história, mas uma coisa te falta. Imagine, meus irmãos, Jesus dizendo isso para nós: eu conheço a tua história,
história. Eu conheço tudo que tu impressiona, que tu fala bem, que tu consegue atrair multidões, que tu lê minha palavra, tu entende minha palavra, tu vem para a igreja, tu ensina, tu canta, tu prega, tu rege, mas te falta alguma coisa. E a igreja de Deus é convidada nesta noite a descobrir o que está dentro de nós. A única coisa que a gente não consegue entregar ao Salvador, a única coisa que a gente diz: aqui ninguém mexe, aqui é meu, aqui é uma propriedade minha, que está escondida, que está guardada, mas o Espírito Santo está dizendo: entregue-me essas coisas, porque isso é um empecilho que não vai deixar você entrar no céu. É palavra dura, é uma palavra de correção, mas eu sinto nesta noite o agir de Deus me impulsionando a dizer isso aos irmãos. Falta alguma coisa. Se nós não entregarmos a totalidade do nosso culto, se nós não entregarmos a totalidade da nossa vida, vai faltar alguma coisa. Muitas vezes, meus irmãos, esta coisa é tão guardada, é tão polida, é tão preciosa para nós que a gente treme até de deixá-la, abandoná-la. No caso do rico, é a sua riqueza. Mas muitos de nós temos medo de abandonar algum vício, alguma mentira, algum engano, rancor, ódio. E os nossos ídolos podem receber nome, dinheiro, carreira, status, aparência, prazeres, reconhecimento, orgulho, ego. Tudo que ocupa o coração de Deus tudo que ocupa o coração nosso e tira Deus do centro, se torna idolatria. Somos, meus irmãos, convencidos que ser idólatra é simplesmente levantar um ídolo de madeira, de prata, de fogo. Mas a idolatria pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei. Se tirar Deus do centro da nossa vida e a gente colocar qualquer uma dessas ou semelhantes a esta. Jesus diz, meus irmãos, para nós essa noite, que nós devemos estar com os pés fincados na terra, mas a nossa mente deve ultrapassar a barreira visíveis e o espaço e se concentrar onde Deus está. Andando, meus irmãos, com os pés na terra, mas a cabeça no céu. O homem que adquire riquezas, seu coração tentará proteger aquela riqueza. Onde nós tivermos riquezas, nós tentaremos contratar uma empresa de segurança, nós tentaremos botar cadeado, corrente, e ali a gente muitas vezes não dorme direito, não come direito, com medo de alguém vir roubar. E Jesus diz que existe um cofre em um lugar que ninguém pode ir lá abrir, senão o Senhor mesmo. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o meu coração estiver no céu, se o meu tesouro estiver no céu, ali estará também o centro da minha atenção. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus explica isso, em Mateus 19, versículo 22, porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste. Imagina a cena, com alguém que chega correndo e se prostra diante do mestre da vida. Chegou talvez com tanta expectativa, mas saiu triste e cabisbaixo, porque
saiu sem transformação. Então, quando analisamos essa tristeza do jovem, meus irmãos, que a salvação para aquele jovem que Jesus apresentou existia, portanto, exigia, portanto, a renúncia. Renunciar àquilo que o jovem estava apegado. E ele não quis. Ele queria a vida eterna. Sim ou não? Queria. Mas ele queria a cruz? Não. Ele chega para Jesus: como eu compro a salvação? Chega lá em cima: o que é que eu posso fazer? Como eu posso entrar? Jesus diz: a cruz. Segue-me. Vende tudo, renuncia tudo, segue-me, e terás um tesouro no céu. E o jovem disse: não, eu quero a salvação, mas a cruz não. Não. Existem pessoas, meus irmãos, que querem promessa, querem vitória. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Vão para a igreja querendo promessa. Olha, eu vou fazer que Deus liga para ele: olha, eu vou te fazer próspero, vou aumentar teu negócio, vou aumentar tua família, vou trazer saúde. Mas cruz, não. Não querem. Querem vitória. Eu quero vitória. Deus, eu quero vitória. Mas cruz, não. Mas renúncia, não. Meu pecado de estimação, não. Mas eu quero vitória. Mas eu quero promessa. Mas eu quero bênção. Mas eu quero céu. Mas abandonar o meu pecado, não, não, não. Cruz, não. Quero céu. Quero vitória. Muitos não querem abandonar aquilo que compete na sua vida, que compete com Deus. Aquela coisa que fica rivalizando com Deus. O que é que rivaliza com Deus? Para muitas pessoas é um pecado, para outras é um estado, é um vício, enfim. Mas cabe a nós abandonar tudo aquilo na nossa vida que compete com Deus. Deus tem que ser sempre o primeiro e sempre o meu alvo. Jesus sempre toca na área não entregue. É interessante, meus irmãos, quando nós nos prostramos diante de Jesus, muitas vezes em oração, chorando, amargurado, e a gente pede o direcionamento de Deus. O Espírito Santo diz: Roberto, tire aquele algo que está impedindo sua comunicação comigo, e ele fala com o nosso espírito. A gente diz: aí não, aí não. Eu nasci assim, eu falo assim, isso aqui ninguém nunca descobriu. Aí não. Aí o Espírito Santo diz: você está se enganando a você mesmo. Confessemos, meus irmãos, aquilo que nos tira da presença de Deus. A Bíblia diz: o homem que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas o que encobre suas transgressões nunca prosperará. É Bíblia. Então, meus irmãos, temos esta ideia da doença do jovem e do tratamento do jovem. Imaginemos então, se a gente chega perto do médico, a gente está doente e o médico faz o diagnóstico: você precisa cortar isso, e o remédio é esse. Aí você diz: não, eu quero ficar bom, mas não quero nenhum dos seus tratamentos, nem do seu remédio. É mais ou menos uma cena parecida com essa. Então, meus irmãos, por que as pessoas que priorizam, no caso desse jovem, sua riqueza, por que essas riquezas eram tão perigosas para ele? Não quero que os irmãos tirem
da sua mente que este texto específico não se aplica a todo mundo em relação à riqueza, mas para aquele jovem era o que estava impedindo ele de entrar no reino de Deus. Porque no caso daquele jovem, a riqueza que ele tinha produziu para ele falsa independência. Porque quem é muito rico, muitas vezes o coração dele é convidado a ele não confiar em Deus. Porque ele pode comprar remédio, tratamento, amigo. Você fica com uma falsa autossuficiência. O homem passa a confiar no dinheiro, no poder, na inteligência e na influência quando ele tem. E quem sabe que esses problemas não era aquele jovem, não é? Quem confia em si mesmo tem dificuldade de depender de Deus. Aquele rico, ele confiava na riqueza dele. Aquele rico, ele estava pegando as muitas posses dele. Portanto, era um desafio para ele acreditar em Deus. Ele abriu mão da sua incredulidade do céu. Por quê? Porque o céu era algo futuro. Mas ele queria o agora, o imediato, aquilo que estava ao seu alcance. Aí os discípulos dizem em Mateus 19, 26, aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo, se analisarmos o contexto, irmão, era impossível o rico entrar no reino, ou muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o seu coração estava preso na riqueza. Mas o que é impossível para esses homens, era possível para Deus o quê? Ele convertido, Deus mudou o coração dele e ele servia a Deus com as suas riquezas, sendo Deus em primeiro lugar. O que era impossível para o homem sem Deus, era possível o homem com a sua riqueza entrar no reino de Deus, se ele colocasse Deus à frente das suas riquezas. Então, portanto, o rico não vai ter desculpa. Eu não entrei no céu porque eu não sou rico. Porque ele pode confiar em si mesmo. Mas se ele confiar no Senhor Jesus, se ele confiar que a justiça dele é atribuída através do sacrifício de Jesus, ele vai entrar com a riqueza dele. Então, o problema não era a riqueza. O problema era o coração apegado à riqueza. Portanto, meus irmãos, podemos chegar a uma conclusão. O homem não consegue se salvar por si mesmo. Ser religioso não pode salvar ninguém. Senão o rico entrava, sim ou não? Sim. Ninguém por ser religioso demais tem garantia da salvação. Eu trabalho muito, eu sou muito esforçado. Não é garantia da minha salvação. O Evangelho, meus irmãos, ele tem que ser entendido na seguinte ótica. Eu sou crente e o Evangelho de Roberto vai não consegue. Roberto, determine. Roberto, faça isso, diga 3 vezes. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu determino. Não. O Evangelho é eu admitir que eu sou doente e preciso de um Salvador. O Evangelho de Jesus é dizer que eu sou carente e minha carência é preenchida por Jesus. Que o Evangelho é quando eu abnego a minha vontade e sigo a vontade de Jesus. Em João 15:5 ele vai dar uma receita para aquelas pessoas que acham que podem por si só, porque tem condições de conduzir sua vida e colocar nos trilhos e depois ser salvo. Em João 15, o verso 5, Jesus vai dizer: sem mim não podeis ou nada podeis fazer. Tu não pode fazer nada sem Jesus. Jeane não pode fazer nada sem Jesus. Eu não vou conseguir chegar no céu sem Jesus. Sem mim nada podeis fazer.
eu não posso me mover, eu não posso cantar, eu não posso fazer nada se não for Jesus. Então, meus irmãos, que esta noite possamos ser, então, meus irmãos, convidados a parar nossa carreira, por um pouco de tempo, fazer uma reflexão de nós mesmos. O que falta eu entregar para Jesus? Não pense que esse problema aqui é somente de pessoas não crentes. O jovem era crente, o jovem ele era religioso, sua família o educou nas Escrituras. O que falta para aquele jovem? E Jesus diz que faltava nele o desapego pela riqueza, pelo conforto que o dinheiro lhe podia lhe proporcionar. Hoje, os olhos do Senhor estão postos neste lugar. E Jesus continua perguntando para nós: o que ainda falta você me entregar? O que ainda falta você tirar para que o meu evangelho seja completo em você? Não no completo de nós não sermos perfeitos, não errar, não fazer coisas que nós não queremos, mas perfeito no sentido de sermos maduros, a ponto de optar o céu por coisas momentâneas. Esse texto, meus irmãos, que lemos, ele nos remete a Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus dê uma noite abençoada e que possamos meditar nessas palavras, irmãos, e ver e analisar cada um de nós onde nós estamos faltando como o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.